Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron, ao lado da estação de trem do Piqueri, São Paulo, capital. Todas as terças-feiras, às 20 horas, e domingo, às 18 horas, nos encontramos aqui para ouvir, meditar e reconhecer a palavra de Deus nesse local. Através do pastor Walter, nós meditamos e fazemos as nossas orações e conseguimos, de uma maneira ímpar, sairmos cheios com a sua palavra. Hoje, mais uma vez, vamos trazer a você que tem compartilhado esse vídeo, a palavra de Deus, um tema que já pela terceira vez o Walter se sente na vontade de falar sobre ele. Tempos de solidão. É a terceira parte desses dois vídeos que você já acompanhou e que está compartilhando com a sua família, seus amigos e parentes. Eu peço então que você, como eu, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. A pergunta que nos cabe, depois dessas duas ministrações já sobre esse tema, tempo de solidão, é a seguinte: por que estou procurando andar com Jesus? Com essa maneira, com esta pergunta, Walter vai aí agora fazer a explanação do que o Espírito Santo tocou no coração dele. Mais especificamente, o tema de hoje será: Deus prova as motivações do nosso coração. Eu peço a sua atenção, porque hoje nós vamos completar aquilo que nós estamos sentindo verdadeiramente e que nós temos que fazer. Foi Deus que nos buscou. Foi Deus que deu o primeiro passo de encontro a nós. E isso já está consagrado em Gênesis, quando ele fala: no princípio Deus. Agora chegou a hora de nós irmos à busca dele, à busca de Jesus, à busca de Deus. Devemos buscá-los sem apatia, devemos buscá-los com obediência, para entender as mazelas do mundo que vivemos e por que, na maioria das vezes, nos encontramos em solidão. Fica agora com a mensagem do Evangelho de Jesus, usando esse pastor Walter. E mais uma vez nós agradecemos o que você tem nos ajudado, compartilhando e falando da palavra de Deus. Fica agora com essa mensagem. Deus prova as motivações do nosso coração. Deuteronômio, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Há 3 semanas atrás eu iniciei uma série com vocês falando sobre tempos de solidão, que significam desertos que nós temos que passar. Deserto, o nome já diz, são regiões áridas, secas. E a coisa mais importante que vocês devem guardar agora é que no deserto você não tem onde plantar. O único lugar onde você planta é dentro de você. Quando você está passando por períodos difíceis na vida, quando você se sente rejeitado e abandonado, quando Deus permite que você enfrente uma situação adversa e parece que ela não sai, você já pediu oração, já orou, já pediu, já clamou e ela fica lá. Significa que Deus está trabalhando na sua vida. Ele quer aperfeiçoar, trazer maturidade, para que você seja uma pessoa que entenda o que significa comprometer-se com Ele. Toda pessoa que quer crescer em Deus, como o apóstolo Pedro ensinou, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão verdadeiro que deseja crescer na graça e no conhecimento de Cristo, só poderá aprender essa grande verdade em um único lugar, em tempos de solidão e no deserto.
porque é lá que Deus quebra o nosso egoísmo. Nesta noite, eu pretendo falar com vocês sobre esse tema, em tempos de solidão. Deus prova as motivações do nosso coração. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 ao 3. Abram suas Bíblias lá e deixem aberta nessa passagem, que depois nós vamos ler. Então, abram suas Bíblias em Deuteronômio, lá no início da Bíblia, capítulo 8. Esse capítulo 8 é um capítulo interessante, que fala que a maior marca de um filho de Deus, a maior marca do povo de Deus, é que este povo ou este filho ouve a palavra de Deus, ouve o que ele diz. Nós precisamos de igrejas, hoje em dia, que ensinem, que nós percamos aquela áurea, aquele vislumbre errado sobre o que é pregação. Pregação não é ficar gritando e pulando e motivando pessoas. Nós precisamos nos sentir acuados às vezes. Nós precisamos recuperar o temor do Senhor. Nós precisamos voltar a aprender a respeitar a Deus. E é isto que a palavra de Deus faz conosco. Há um questionamento que devemos fazer como cristãos. Por que eu estou procurando andar com Jesus Cristo? Por que você está andando com Jesus? Quais são as suas motivações? Qual é a motivação de você estar aqui nesta noite? Qual é a sua maior motivação em entrar num grupo que se diz cristão? O que é que você está querendo? O que você está buscando? Como eu disse a semana passada, eu vou usar vários eventos do Velho Testamento para ensinar a mim e a vocês mesmos, porque creio que eu falarei pelo Espírito Santo de Deus. E assim como Paulo ensinou, todo evento em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo, é para nos ensinar, é para que nós os observemos como exemplos e avisos de Deus, porque nós estamos vivendo o final dos tempos. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e anotem se quiser. Celebremos sempre a nossa saída do mundanismo. Eu coloco entre aspas, mundanismo. Pois a saída, foi um ato sobrenatural de Deus. Quando eu falo sobre mundanismo, eu não estou falando de uma pessoa simplesmente ridícula, de uma pessoa terrível, de uma pessoa que é totalmente má. Vocês conhecem pessoas que são muito boas e que não estão em nenhuma igreja, ou não é verdade? Eu conheço pessoas que são muito generosas e elas nunca leram a Bíblia. Eu conheço pessoas que servem ao próximo e eles nunca procuraram andar com Deus. Vocês conhecem pessoas assim também. Mas todos esses atos dessas pessoas são mal entendidos. Por quê? Algumas pessoas pensam que ganharão pontos ajudando o próximo. Algumas pessoas pensam que praticando filantropia estão agradando a Deus. Vocês viram num dos pontos que o Sr. Walter Tomás apresentou aqui agora, que nós vamos estudar no dia 5 de dezembro, que nós devemos ajudar as pessoas. Porém, quando Deus nos mandar, quando Deus disser, dê a este, então nós daremos. Quando Deus diz, não dê, então nós não devemos estender a mão. Por quê? Porque Deus está trabalhando naquela vida. Se Deus coloca, por exemplo, uma pessoa sobre disciplina, vou usar esse termo forte, disciplina. Disciplina quer dizer punição.
E você chega lá e diz assim, não, isso não é de Deus. Você tem que ir lá e receber oração. Vem comigo, vamos em outro lugar. Pronto, você estragou o trabalho de Deus naquela vida. Se você está ensinando o seu filho alguma coisa, e você chama a atenção dele, e o outro cônjuge vem e diz, não liga para o seu pai, não liga para a sua mãe, o que você está fazendo? Você está destruindo a sua família. Ou não é verdade? A mesma coisa ocorre dentro da casa de Deus. Deus, quando está disciplinando uma pessoa, Ele não quer que haja qualquer interferência humana. Ele quer que essa pessoa aprenda a ter fé, aprenda a ser digna, aprenda a ter bom caráter. É isso que Deus faz. Mas o mundanismo, então, não significa que uma pessoa tem que ser propriamente má. Mundanismo significa agir de modo contrário aos princípios, aos valores, às verdades do reino de Deus. Você pode fazer coisas boas e você é mundano. Por exemplo, você pode estar aqui nesta noite, mas numa atitude mundana. Você veio aqui para uma igreja que ensina a Bíblia. E então eu estou compartilhando com vocês a palavra de Deus. Mas a sua mente começa a passear por tantos lugares. Isso significa que você não está confortável diante de Deus. Que atitude é esta? É uma atitude mundana. Por quê? Porque mundanismo é mais do que um simples termo. Ele é uma filosofia de vida. Ser mundano significa que eu estou me afastando de Deus por não concordar com os seus princípios. Eu não estou levando Deus a sério. Eu posso ter uma igreja, eu posso ter uma Bíblia, eu posso ter líderes cristãos, eu posso até mesmo exercer funções dentro da família de Deus, e com o espírito mundano. Então, você vê, é um risco muito grande. E o nosso coração, o nosso ser, nossa parte vital, nossa essência, precisa ser constantemente vigiada. Porque, de repente, nós não estamos fazendo as coisas como Deus espera. E estamos fazendo as coisas meia boca. Estamos fazendo de joelhos. Nos joelhos. Estamos fazendo de qualquer jeito. Você sabe o que a Bíblia diz para aqueles que vivem de qualquer jeito? Porque viver é um dom de Deus. Viver é um ministério. Você tem que dar valor e sentido à sua vida. E o único sentido é aquele que Deus dá. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E o fato de vocês não serem do mundo, eles vão odiar, eles irão odiá-los. Mas não se preocupem, o ódio que eles têm por vocês, primeiramente é dirigido a mim. Quando Jesus diz, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, significa, vocês estão dentro de um princípio, vocês estão dentro de uma dimensão, de uma cultura, cuja filosofia é desobedecer a Deus. Vocês estão dentro de uma cultura cuja ideia é não observar a Deus. Nós observamos culturas políticas, sociais, nós nos preocupamos com uma série de filosofias, mas nós nos esquecemos da verdade. Parece que a verdade não nos impressiona mais. Porque a verdade sempre nos cria algum problema interior. Ela nos condena. Ela nos leva sempre para baixo. Ela nos acusa. Mas é por isso que a verdade existe. Você não gosta que uma pessoa ande do seu lado sem ser verdadeira. Você rejeita uma pessoa mentirosa. E você quer dizer que anda com Deus quando você não é verdadeiro. Então Deus espera que você lute para ser verdadeiro. Então você está dentro de uma cultura que não admite a verdade. É uma cultura onde só existe conchavos.
Só existe corrupção, uma competição animalesca, terrível, dramática. Você está dentro de um ambiente onde as pessoas não querem saber de generosidade verdadeira. Eles não querem saber da origem, da originalidade, da existência humana, da razão da existência humana. Então, o que acontece? Jesus disse, vocês estão dentro de um sistema que me odeia. Vocês estão vivendo dentro de um ambiente que não concorda com Deus e não quer saber de Deus. Mas o que eu digo a vocês é o seguinte: não ajam como eles, não sejam como eles. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Eles precisam saber que vocês não pertencem a esse sistema. E vocês precisam saber também que sou eu quem está enviando vocês para dentro desse sistema. Então, há duas coisas que nós precisamos saber. Primeiro, que nós não pertencemos ao sistema mundano, à filosofia mundana, que é contrariar as verdades, princípios e valores do reino. E em segundo lugar, nós precisamos entender que somos enviados para dentro desta cultura pelo próprio Deus. Se nós somos enviados para dentro de uma cultura mundana, não é para nos conformarmos com ela, mas é para fazermos diferença dentro dela. Você é chamado para ser uma pessoa diferente, para ser uma luz. Como Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo a luz, as suas obras, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós vivemos para mostrar a graça de Deus, e não para sermos cativos do mundo. Quando eu disse sobre eventos no Velho Testamento, e vocês têm acompanhado bastante a novela aí, dos 10 mandamentos, vocês vão lembrar algumas coisas do que eu vou falar, porque tudo parece que está se casando. Então, o povo de Israel foi para o Egito, mas eles caíram no Egito por acaso? Não. Como que eles chegaram no Egito? Você se lembra? Quem? José. Filho de quem? Jacó. Então José vai ao Egito. José chega no Egito como escravo. E depois ele é preso. E depois ele revela o sonho do faraó. E então o faraó segue os seus conselhos. E ele passa de escravo e de prisioneiro para o quê? O primeiro governador das terras egípcias. O homem mais forte depois de faraó. José, um menino que sonhava. De repente, todas aquelas revelações que Deus colocava no seu coração estão se cumprindo. O Egito se transforma em um país muito forte. No entanto, o Egito não é governado por egípcios propriamente. Existia um povo dentro do Egito chamado Ixos. E esse povo dominava o Egito. Então começou a crescer um sentimento nacional de que o Egito precisava ser unificado. E eles precisavam lutar pelo sangue original, pelo sangue egípcio. Um faraó egípcio, puramente egípcio, tinha que governar. E então o que eles fizeram? Eles expulsaram os Ixos de lá. E eles escravizaram o povo judeu, porque eles estavam muito fortes, economicamente falando até. Eles estavam controlando a economia do país. E para um judeu controlar a economia de um país é fácil. Então, veja só, o que fez? O dinheiro está nas mãos dos israelitas. Vamos tirar-lhe de cena e vamos nos enriquecer. E colocaram os israelitas para trabalhar como escravos.
E essa luta durou 400 anos. Então os faraós que foram assumindo o trono, acharam que eram donos daquele povo. Mas eles se esqueceram que quem enviou aquele povo ao Egito foi o próprio Deus. Repare a comparação que eu estou fazendo da história dos hebreus com a ordem de Jesus para nós. Eu envio vocês ao mundo, mas vocês não pertencem ao mundo. E quem os enviou lá fui eu, portanto vocês pertencem a mim. Deus enviou o povo hebreu ao Egito. O Egito não poderia ser dono do povo hebreu. O dono era o próprio Deus, pois foi ele que havia enviado aquelas pessoas para lá. Passado 400 anos, Deus envia um líder, Moisés. E Moisés fez o quê? Ele pregou a verdade para os filhos de Deus, que era o Israel. Mas ele não deixou de pregar a verdade também na corte de Faraó. Ele falou para os hebreus quais eram os planos do Senhor. E falou para o Faraó e sua corte quais eram os planos do Senhor. Ele veio como um libertador e trazendo uma mensagem sobre o que Deus estava querendo fazer e iria fazer. Jesus também veio. Ele veio com uma mensagem. Ele veio nos trazendo uma palavra de verdade, tanto ao mundo como aos filhos de Deus, dizendo sobre o que Deus pretende fazer e o que Ele vai fazer. Então, Jesus não veio ensinando mentiras e nem filosofias. Nem Moisés veio passar a mão na cabeça de todo mundo. Ele estava dizendo, Deus me mandou aqui para dizer o seguinte: vocês estão convocados a saírem desse lugar de morte e de escravidão e irem para a terra que Ele prometeu. E nós vamos caminhar pelo deserto. Faraó, esta mensagem que eu estou dizendo ao povo serve para você também. Quem é você, Moisés? Eu sou um enviado de Deus. Você foi criado na corte. Então Moisés começou a mostrar suas credenciais, que realmente havia estado com Deus. Ele mostrou, pôs a mão no peito, ficou leproso, e depois pôs a mão no peito, foi curado. Ele fez com que seu cajado se transformasse em uma serpente e engoliu as serpentes de Faraó. Imagine, a serpente no Egito era considerado um ente divino. E então a cobra de Moisés engoliu aquelas serpentes. Ele mostrou o poder, mas Faraó fez o quê? Endureceu. O que isto prova? Que Deus amou o Egito. Deus não odiou o Egito. Deus tanto amou o Egito que enviou o seu líder para falar não só com os filhos de Deus, mas também com o Faraó sobre os planos de Deus. Ora, não é assim que Deus nos ensina? Que Jesus nos ensina? Que João nos ensina? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é revelado da seguinte maneira: Ele não fala ao Faraó ou ao mundo com a finalidade de destruir. Ele fala com a finalidade de abençoá-los. Faraó, liberta o meu povo. Isso vai ser bom para ele e vai ser bom para você também. Mas Deus sabe que o coração dele vai endurecer. E viu a desgraça que o Egito se meteu. Toda a nação egípcia se enfraqueceu, até o dia que perdeu o seu mais poderoso exército.
e teve que se reerguer com muito trabalho. E de lá para cá, depois da queda daquele exército, depois da saída do povo de Deus, a história do Egito ficou um tanto nebulosa. Perdeu aquele brilho, perdeu aquela ostentação. Na própria história geral, o Egito já não é mais a mesma coisa. Mas agora é necessário que nós criamos numa coisa. Aquele povo não poderia sair do Egito pelas próprias forças. Deus entrou ali e o arrancou. Você não conseguiria, e nem eu conseguiria, abandonar os pensamentos que tínhamos, que eram contrários a Deus pela nossa própria força. Quando alguém diz para mim, eu preciso buscar uma religião, você não está buscando nada desta maneira. Mas quando você diz, eu me encontrei com Jesus, eu ouvi a verdade, é isso que eu preciso na minha vida. Que Deus me ajude. E só com a ajuda dele é que você se mantém no caminho de Deus. São muitas pessoas que nós conhecemos, que já vieram aqui, ou já foram em outras partes. E quando você as procura, você não as encontra mais. Por quê? Porque elas estão lutando com suas próprias forças, para tentar conseguir alguma coisa de bom nas suas vidas. A motivação pela qual elas induzem a si mesmas a servirem a Deus não é correta. Então, meu irmão, nós temos que pensar a passagem do Mar Vermelho e a morte dos egípcios. Imagine aquela cena. Imagine só aquela cena. Aquele povo sai do Egito e agora eles vão para Piairote, que é uma praia que existe lá no sul. E eles, no sul da península do Sinai. E eles vão atravessar aquele mar para o lado de Midian, que fica na Arábia. E então eles estão numa praia que, quando você desce a península do Sinai, ela ainda está lá. E essa praia é incrível, porque ela está por trás de grandes montanhas, picos. E para chegar nessa praia, hoje tem uma rodovia, mas antigamente você tinha que entrar no meio de canyons. Então, tanto o povo de Deus passou por ali, como o exército de Faraó também passou por ali. Só que em cima daqueles picos haviam os vigias egípcios. E eles estavam monitorando a rota daquele povo. Então a informação chegou facilmente ao palácio do Faraó. E ele enviou suas tropas. E então o povo estava na praia. Por que Deus levou esse povo até aquela praia? Será que é para um momento de veraneio? Tomar um sol? Não é isso? Então, quando esse povo está lá na praia, eles percebem que os egípcios vêm ferozmente atrás deles. E então o que Deus faz? A nuvem que estava guiando o povo de Israel simplesmente começa a se mover. E ela vai para o meio daqueles cânions. E lá vem o exército de Faraó. E então ela se posiciona. A Bíblia diz que Deus trouxe uma escuridão para aquele povo. Quando a Bíblia fala de escuridão, não significa que todo mundo está debaixo de uma, como eu posso dizer, densa escuridão. Que está debaixo de trevas, não é? Na verdade, a luz pode cegar. Quando existe uma luz muito forte, você não consegue abrir seus olhos. E você não sabe onde está. Deus então foi para trás. E numa coluna de fogo, lembram-se o que a Bíblia diz? Saía tanta glória, tanto poder, tanta luz daquela coluna, que aquele povo egípcio não conseguia enxergar. Eles tiveram que parar, eles não sabiam nem onde estavam mais.
Esse é o poder de Deus. É incrível o poder do nosso Deus. Enquanto isso, Moisés está orando a Deus: o que eu vou fazer? E Deus diz: Moisés, por que você clama a mim? Estende o teu cajado sobre o mar e diga ao povo que marche. E durante aquela noite Moisés estendeu a mão e um vento começou a soprar. E de repente, uma das coisas mais incríveis, o mar se dividiu ao meio. Alguns cientistas dizem: não, mas ali o mar se recolhe. Como se recolhe se ali é o Golfo de Acaba? Eu nunca ouvi falar que a massa de água tão grande do Mar Vermelho se afasta e fica um pouquinho no Golfo. Mentira! Era uma coluna de água à direita, uma parede de água à direita e uma parede de água à esquerda. Como é que o mar se afasta e o chão fica seco? É um milagre de Deus. O povo de Deus começou a passar pelo meio daquelas águas turquesas. Você não pode imaginar como aquelas águas são bonitas. São lindas. É uma água que convida você a pular nela. É maravilhoso. Vocês se lembram? Quem foi comigo no Egito? Quem foi comigo no Egito e está vivo ainda? Então... é muito bom pular naquela água. Enquanto os irmãos estavam subindo lá as montanhas, nós estávamos pulando naquelas águas turquesas. Só que lá existe uma coisa. Tem um guarda islâmico que quando bate 5 horas, ele fala: fechou, acabou o tempo, o mar fechou. É que nem piscina, tem uma hora que você precisa sair da água. É engraçado, não é? E vem armado. Acabou. E a gente falou o quê? Sim, senhor. Então, todo mundo se recolhe e vai lá para o hotel. Mas, eu quero que você imagine quais pensamentos estavam dentro da cabeça daquelas pessoas naquele instante. Quando eles viram aquela nuvem que estava guiando aquele povo e protegendo-os do sol, vai para trás de toda a nação israelita. E de repente ela está com uma coluna de fogo, impedindo que o exército de Faraó se aproxime. E o mar se abre e Moisés diz: marche! E as pessoas que estavam na frente falam: o quê? Entra aí e vá para o outro lado. E você passa por terra seca, olhando um mar parado, parede à direita e parede à esquerda. Que pensamento deve ter estado na mente daquelas pessoas? O que isto causou a eles? É uma coisa interessante, mas em Êxodo, capítulo 14, verso 30, diz assim: quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram e creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés. O que aconteceu? Quando uma pessoa crê em Deus verdadeiramente, o primeiro sintoma qual é? Respeito. A primeira coisa que uma pessoa adquire quando crê em Deus é respeitá-lo. A segunda coisa é reconhecê-lo como soberano, Senhor. A terceira coisa
é respeitar a liderança que Deus levanta para conduzir as vidas daqueles que o amam. 3 coisas acontecem na vida daqueles que creem. Eles passam a respeitar a Deus, reconhecem o senhorio de Cristo e respeitam a liderança. Eles creram em Moisés. Ao longo da jornada, você vai perceber que eles faltaram com respeito a Deus. Deixaram de tê-lo como Senhor. E falaram mal o que não sabiam da liderança. Os 3 elementos que devem estar dentro daquele sentimento de crença, ao longo do caminho, esses elementos faltaram. Antes desse grande milagre do mar, eles estavam o quê? Murmurando. Quando eles viram o exército, o Senhor nos trouxe aqui, Moisés, para morrermos no deserto. Depois que o mar se abriu, eles estavam cantando e dançando e celebrando a Deus, dizendo: você é o melhor líder do mundo. Miriam, a irmã de Moisés, pegou um tamborim e começou a cantar. E o povo cantando junto com ela. Em segundo lugar, se nós entendemos que devemos celebrar sempre a nossa saída do mundo, você deve sentir-se uma pessoa privilegiada por não ser mais uma pessoa que contraria a vontade de Deus. No entanto, toda vez que você resolve andar com Deus, espere, porque à sua frente virá um deserto, que nós chamamos também de tempos de solidão. Portanto, em tempos de solidão ou desertos, Deus nos dá o que precisamos, e por isso estejamos contentes com as suas provisões. Há muitas pessoas que, quando enfrentam um período de solidão ou deserto, começam a dizer: Deus não está dando o que eu quero, minhas orações parece que não chegam lá. Mentira! Se você é uma pessoa obediente a Deus, se você quer andar na presença de Deus, não admita este pensamento em sua mente. O que Deus pode estar fazendo, Ele não quer dar o que você quer, mas Ele dará o que você precisa. Na nossa história, o cenário muda. A alegria desaparece e ela dá lugar à murmuração. Quando que depois do mar ter sido aberto e o povo parar de murmurar e ter cantado e dançado, eles andaram por vários dias e tiveram sede e fome. E em vez de orarem, e em vez de agradecer a Deus pela liberdade, em vez de agradecer a Deus pela sua presença, de confiar em Deus como Pai, eles começaram a murmurar. Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos de fome e sede no deserto. Repare,
eles não têm coragem de reclamar contra Deus, porque viram o poder de Deus, mas eles reclamam contra Moisés. E quem ataca os líderes que Deus levanta, ataca o próprio Deus. Eu não conheço uma pessoa que estende a mão contra um servo escolhido de Deus. Não estou falando que todos são. Mas eu não conheço uma pessoa que levanta a mão contra um servo escolhido de Deus e possa ter paz pelo resto da vida. Não vai ter. A sua vida vai ficar confusa. Ele vai tomar atitudes erradas constantemente. E aquele povo tem que escolher um culpado. Eles sabem que Deus agiu poderosamente. Então o culpado é Moisés. Moisés não está entendendo bem o que Deus está dizendo para ele. Você está aqui nesse lugar. E então alguém diz assim: o que você está recebendo lá? A palavra. Mas isso não te dá poder. Você não tem as coisas que quer porque você está no lugar errado. Você precisa ir num lugar onde se fala que você vai receber isso e aquilo. Você precisa de fé. É a mesma coisa. Você está num lugar onde a liderança possivelmente não sabe o que Deus quer fazer. Por isso eles não dão o que você quer. Mas se você for onde eu estou, e você der uma oferta de R$500 cada reunião, e comprar lenço, sapato, meia do pastor, Deus vai dar para você, em resposta à sua atitude de fé. Primeiro que isso não é fé, isso é barganha. É a mesma coisa. Se você duvidar que eu não sei o que Deus está fazendo, eu não posso convencer você. Mas eu sei perfeitamente que nestes dias, Deus está chamando a igreja para aprender. Porque Deus está colocando a sua igreja dentro de um tempo muito difícil, que Jesus chamou de princípio das dores. E não é uma mensagenzinha de motivação que você vai receber, tenha fé. Você vai começar a receber cada vez menos. Porque o mundo está piorando. Mas por outro lado, se você for obediente, de Deus você receberá cada vez mais. E terá capacidade para viver poderosamente sobre o menos. Deus continuará levantando pessoas em nosso meio para serem ricas e outras pobres. Isso não vai mudar. Mas o que Deus quer é que você aprenda como viver dignamente na dimensão que Deus o colocou. Vocês estão comigo? Deus então deu água potável àquele povo. Não só nas águas de Mara, mas também em Horebe. Deus deu uma comida maravilhosa para eles, que o Salmo 78 chama de pão dos anjos. Todos os dias de manhã caía uma casquinha fininha. Todos os dias.
E eles pegavam apenas uma porção para o dia. E no outro dia caía de novo. Deus não chamou um povo para andar errante no deserto, porque a sua nuvem estava lá. Deus não chamou um povo para ser destruído no deserto, porque a proteção de Deus estava lá. Deus não chamou você para ser destruído quando você passa por períodos de escassez, porque o seu poder está lá. Deus não chamou você para viver amedrontado ou errante, quando as coisas não estão dando certo e você começa a dizer, Deus não está mais comigo. Não, Ele está sim. Você se coloque ao lado dEle e ao lado da verdade dEle. Faça o que deve ser feito. Em vez de você ficar postando a sua doença, poste o seu sorriso. Em vez de você ficar chamando pessoas para ficar reclamando que você não aguenta mais, você está morrendo, salve uma vida. Em vez de você ficar se afogando nas suas lágrimas, faça alguém feliz no Senhor. Quando você dá a alguém o que você precisa, com certeza, Deus dará a você aquilo que você deu. Porque o que você deu, você não tinha. Você deu o que Deus tem e depositou em você para dar. Isso chama-se generosidade. Eu não tenho nada. Eu já vi cristãos dizer assim, eu não tenho nada para dar, não tenho nada, não sei. Sabe sim. Se não sabe, é uma grande vergonha. Porque deveria saber há quantos anos vocês estão no caminho de Deus e ainda não reconhecem a voz do Todo-Poderoso. Vocês choram porque querem saúde, mas não são capazes de chorar por quem não tem a saúde. Vocês choram porque estão sendo rejeitados, mas não procuram ninguém para amar. Vocês dizem que não entendem, mas nunca abrem a Bíblia em respeito e em temor a Deus, e em oração para pedir que Ele fale com você. Deus não está errado. Nós estamos errados. Nosso coração precisa mudar. Nós precisamos nos arrepender dos nossos erros e esperar pela misericórdia de Deus. Enquanto isso, não adianta ficar rastejando. Faça o que deve ser feito. Ama quem precisa ser amado. Dê a quem Deus pede para que você dê. Ore por pessoas. Deseje a paz a elas. Dê a paz a elas. Dê alegria a elas. Empreste a sua paciência. Empreste os seus ouvidos a elas. Em vez de você ficar falando só no que você vai perder nesse momento, pense no que você pode ganhar em Deus. Quando nós ficamos tão assustados com essa situação econômica, é porque nós nunca nos preocupamos em nos estabilizar economicamente em Deus. Basta um balanço e você vê o que você perde. E quando você começa a perder, você começa a descobrir a sua fragilidade, o quanto você não tem força para se manter por si mesmo.
A única pessoa que nos dá capacidade para conseguir riquezas é o próprio Deus. E Ele afirma isso. Sou eu quem dá a vocês a capacidade para conseguir riquezas. Então vamos ler o nosso texto bíblico. Finalmente. Estejamos contentes com as provisões que Deus nos dá. Jesus ensinou: se nós não conseguimos sermos fiéis no pouco, como Ele nos colocará sobre o muito? Então disse Moisés ao povo: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná. Uma comida que nem vocês, nem seus antepassados conheciam. E vem alguns cientistas dizer: todo ano chove maná. Ah, vai plantar batata? Ninguém sabia disso, é? Eu não sei, eu já fui no Egito várias vezes, já conversei com várias pessoas, ninguém me falou de maná. Não conversei em árabe, porque eu não falo árabe, mas em inglês dá para se virar. Maná. Maná? Não, maná não, maná. Não sei. Não conheço. Não tem. Isso foi um ato da grandeza, do poder, da misericórdia, da graça, da bondade, do amor eterno de Deus. Aí Deus diz, Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O texto nos fala de duas ordens. Tenham o cuidado de obedecer. Então nós somos chamados para obedecer. Em tempos de solidão ou desertos, não importa, quando você está naquela agonia, naquela adversidade, Deus diz, não importa, obedeça. E a sua obediência lhe trará benefícios. Ou não é isso que está escrito? Tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que Deus jurou dar aos seus antepassados. Se vocês obedecerem, vocês receberão tudo o que eu prometi, nesta terra e na eternidade. A outra ordem está no versículo 2. E o versículo 3, a razão dela. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto. E o que mais ele diz?
os pôs o quê? À prova. Essa prova fez com que eles passassem o quê? Fome. Para depois serem o quê? Alimentados pela comida que Deus dá. O povo de Deus deve se lembrar das coisas que Deus já fez por ele. Quando você estiver no meio da solidão, no meio do deserto, passando por situações difíceis, lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Se você puder se lembrar, lembre-se. Se você registrou algo, põe para fora. E diga bem alto: até aqui o Senhor nos ajudou. Antes de você ficar falando é o diabo, 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 busque a face de Deus. Você não é uma pessoa que pertence ao diabo, você pertence a Deus. Eu tenho uma bronca desses cristãos que quando estão passando qualquer coisa, é o diabo. E não é, é Deus. Vocês estão vendo que não tem nada de diabo aí, é o próprio Deus. Vocês se impressionam com esses pregadores mentirosos que vivem na televisão contando mentiras para arrancar o seu dinheiro. E como vocês não têm intimidade com Deus, porque nunca leem a Bíblia e não estudam, vocês correm atrás deles. E se esquecem daqueles que são verdadeiros, que querem o bem da sua alma. E vocês correm atrás daqueles que parecem estrelas de Hollywood. Que gostam de ter os primeiros lugares, que não andam no meio das pessoas, que se escondem de todo mundo, que não mostram os seus defeitos. Homens que nunca pecaram. Homens que se apresentam como se fossem imaculados. E muitos correm atrás deles, acreditando na sua justiça, mas eles são falsos. Em tempos de deserto, procure entender que Deus, como sustentou você no passado, sustentará no presente e sustentará no futuro. Lembre-se que você poderá estar dentro de um período de provas. E dentro deste período, Deus agirá com milagres. O fato dele estar sustentando a sua vida é um grande milagre. Lembre que você está dentro de um período criado e permitido por Deus para testar as motivações que estão no seu coração. Se você precisa sair, sem problema nenhum, irmão. Por isso, o maná era o melhor dos alimentos. Diferente de tudo. Eles tinham tudo o que precisavam. Ou seja, alimento, provisões e proteção. É tudo que você tem. Mas se você não crê, não adianta eu falar essas coisas. Mas eu estou falando para aquele que crê. E para aquele que está sendo tocado por Deus. E que sabe o quanto é difícil viver nesses momentos. Deus estava provando o coração do seu povo. Ele abre o mar
E o povo anda e começa a reclamar, e Deus dá comida, e Deus dá água. O que Deus está querendo em tudo isso? Saber se seu povo o ama mais do que a tudo. Se o deseja mais do que as coisas do mundo. Se eles têm fome e sede da sua presença. É por isso que existem momentos de escassez. Momentos de enfermidades. Quando Deus permite que você seja abatido. Porque não existe outra maneira de você refletir sobre a sua vida. Se não existir um inimigo que fica no seu pé, azucrinando a sua vida, e você já pediu oração e aquele camarada não sai de lá, significa que Deus está querendo moldar seu caráter e preparar você para se ajustar e se comprometer com os seus planos futuros sobre a terra. Mas sabe o que você faz? Você quer fugir. Você quer entrar numa corrente aí de oração, dessas mentirosas. Você acha que você pode pagar essas coisas, você pode pagar para sair do estreito de Deus. Não tem saída. Por isso, tenhamos muito cuidado para não sermos influenciados por aqueles que estão entre nós com uma cultura mundana. A Bíblia fala que entre os israelitas havia estrangeiros. E nós vamos ver a influência dos estrangeiros sobre os israelitas em Números 11. Versículos 4 ao 6. Eu posso percorrer mais um pouquinho. Vocês aguentam? Sim ou não? Hã? Acho que só alguns. Então vamos parar. Muito bom. Vou ler para vocês o texto, não precisa abrir a Bíblia. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. Porque os israelitas nem sabiam o que era isso. O máximo que eles comiam era peixe. O que era muito bom. Mas os egípcios comiam carne. E o texto nos diz que até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. Quando eles comeram carne? Na Páscoa. O gosto da carne ficou no paladar, na boca, na língua. No entanto, eles não entenderam muito bem o que fizeram. Aquela carne significava o cordeiro que havia de morrer. Mas eles só saborearam a carne para encher a barriga. Eles não entendiam nada do sentido espiritual. É que nem a Santa Ceia. A pessoa pega o pãozinho. Vamos comer, vamos. E enrosca assim, Tem alguns que mastigam o pãozinho, enrosca nos dentes. Aí dá uma talagadinha no vinho. Então, eles não entendem o sentido. É só bobagem. Eles não entendem o sentido. Na verdade, olha a influência.
O povo de Deus passa a ser influenciado por uma ideia que não lhes pertencia. E agora a reclamação do povo de Deus vai mais longe. Eles chegam ao ponto de reclamar contra o líder e contra Deus. Era preferível a eles voltarem para o Egito e se tornarem escravos de novo. Mas vamos continuar nosso texto. No Egito comíamos quanto peixe queríamos e era de graça. Até aí tudo bem. E que saudades dos pepinos. Descasca esse. Dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Eu não posso mais comer alho. E eu provei isso na península do Sinai. Eu comi um frango cheio de alho. E eu percebi que meu corpo tem agora aversão ao alho. E me dá um revestrez, como é que fala? Um piripiri. Piriri. Quase que eu falo um piquiri. E nós estávamos parados naquele deserto por 4 horas. E quando o meu intestino fez gloló, eu falei para minha mulher, falei, agora, o que eu estou sentindo? E quando eu cheguei no ônibus, lá na toalete, era embaixo. Eu percebi que alguém já tinha entrado. Alguma coisa não estava funcionando lá. Mas eu não tinha tempo para averiguar. O único tempo que eu tinha era de descortinar. Quando eu apertei aquele botãozinho, não tinha água. E o alho, você sabe, provoca um odor significativo. E eu falei, Denise, me ajuda! E os irmãos todos com máquina fotográfica. Por isso eu peço, se um dia eu estiver na sua casa, não ponha alho na comida. Só um tiquinho. Porque se eu exagerar no alho, acabou. Antes eu pegava alho, punha no fogo, comia. Eu ia no cinema. E eu ia sentado atrás dos casais de namorados e mastigava o alho e ficava atrás. O lanterninha queria matar a gente. Naquela época tinha lanterninha. Tem hoje? Acho que nem tem mais. Sabe o que Deus fez? Eles pediram carne e Deus deu carne. Mas junto veio uma praga. Os homens mais fortes morreram. Havia algum problema em pedir carne? Nenhum. O problema não estava em pedir carne, mas na motivação pela qual eles pediram. Existe algum erro em você pedir uma casa, um carro, um aumento de salário? Nenhum. Mas qual é a motivação? É glorificar a Deus ou interesses pessoais? Para gastar mais? Para ter?
Quantas coisas você comprou tão caro? Agora você passa do lado e nem olha. E de repente você se pega feliz com uma coisa de alguns reais. Nós somos assim. E por isso nós precisamos passar pelos desertos. Porque não adianta Deus falar com a gente. Nós somos uma nação de um povo endurecido de coração. Nós criticamos Faraó, nós criticamos o mundo, mas o nosso coração é endurecido e ele precisa se quebrar. Às vezes eu vou à casa de um irmão e ele começa: ó, pastor, vai lá, mas não olha aqui, não olha ali, não olha aqui, não olha... Então não vou. Então põe uma venda em mim, ué. Eu não vou lá para ficar olhando a sua casa, sua bagunça, sua sujeira, sua beleza, sua limpeza. Eu vou lá por causa de você. Para mim, você é mais importante que a sua casa. Se você todo domingo vier com a mesma roupa e eu batendo na roupa dizendo: ah, o João chegou. Sempre a mesma roupa. Ah lá, é assim, chegou. Aquela na roupa daí assim? É. Isso para mim não faz diferença. Mas quando você começa: eu já fui na igreja com aquela roupa, hoje eu não posso, domingo que vem não posso, no outro não posso, esse ano eu não posso mais. Significa que você não vem para Deus. Você não está aqui por causa de Deus. Você está aqui para fazer desfile. A sua motivação está errada. E então você está estudando e diz assim: eu preciso trabalhar, não aguento mais, eu preciso trabalhar. Deus mandou. Por que você quer? Qual é a tua motivação? Qual é a sua motivação em dar? A sua motivação em não dar? Qual é a sua motivação em tentar ser generoso e não ser generoso? Mas agora, acabaram-se as nossas forças, diziam eles. Não há mais nada para comer, e a única coisa que vemos é esse maná, o pão dos anjos, o que caía milagrosamente do céu. Nós só temos isso. Um dia a igreja se enjoou de Jesus e colocou o Sebastião, o João, o Antônio, o Manel, o Tião. Em vez das pessoas crerem somente em Jesus, se cansaram, começaram a crer em tudo quanto é coisa. E vocês dão risada? Hoje você crê na corrente, você crê nas campanhas, você crê no lenço, você crê no tijolinho que custa 5 centavos, você paga 150. Imagine um tijolinho de plástico, que o cara diz que esse é o princípio da sua prosperidade, é o início da sua construção. O início da sua construção é um coração quebrantado, humilhado. Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus diz. Não é essas porcarias que estão aí.
Desse momento em diante, Deus começa a levantar uma outra geração. Porque a de Moisés estava acabada. Deus levanta a geração de Josué. Deus não permitiu nem que Moisés entrasse na terra prometida. Irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da tua mão. Irmão, não dorme não, senão a Bíblia vai cair da tua mão. Por isso, quando você tiver alguma coisa caindo, você vai começar assim. Só para não ouvir a musiquinha, hein? Poxa vida. Eu preciso terminar. Saibamos que é em tempos de solidão ou desertos que Deus separa a palha do trigo. É no desertos que Deus elimina murmuradores, rebeldes e aqueles que criam contendas na sua família. É nos desertos que Deus purifica o seu povo, o caráter dele. O erro de muitas pessoas hoje é que eles buscam os benefícios das promessas de Deus, mas não buscam conhecer aquele que dá ou que faz as promessas. Uma coisa é buscar a Deus por aquilo que Ele dá, e outra, buscá-lo por quem Ele é. Se alguém busca você simplesmente para tirar proveito, como você se sente? Imagine você vem nesta igreja para ouvir uma palavra verdadeira e eu começo a enganar você e você percebe que eu estou querendo alguma coisa sua. Quem não está contente, por favor, se levante, pode sair. Ou se não, pode ir lá se refrescar, tomar água. Não precisa ficar aqui com cara emburrada. E daqui eu vejo tudo, hein? Então se porte direito. Cansou, meu bebê? Então, queridos, eu não estou querendo tirar vantagens de vocês. Se eu estou falando todas essas coisas, é porque elas são necessárias. Qual é o motivo para se buscar só bênçãos de Deus nas igrejas, se não egoísmo? Transforma as pessoas em materialistas, avarentas, mesquinhas, sem compromissos com o reino. Quando você busca a face de Deus, isto é, o caráter de Deus, quando você procura aprender dele, você se torna mais comprometido com ele e fiel, persistente, corajoso. Por que nós estamos andando com Jesus? Vamos responder a pergunta inicial. Porque nós ouvimos alguém dizer que teríamos tudo ao lado dele? Que eu poderia ser um vitorioso? É ele que luta por mim, não eu. Vai dizer isso lá para o povo de Deus, quando Deus diz, bom, eu lutei em Jericó, agora vocês formem um exército e vão começar a lutar. Eu vou estar dando forças e estratégias a vocês. Façam a sua parte. Algumas pregações parecem que nós não precisamos fazer nada. É só ir lá na igreja e dar o dinheiro e Deus vai fazer o resto. Mentira. Se eu estiver ao lado de Jesus, serei próspero financeiramente. Bobagem.
Se você se sente enganado, o que você sente vontade de fazer, se não desanimar e sumir? Há pessoas que nunca mais entrarão numa igreja, porque foram enganados, foram roubados. Mas eu vou dizer uma coisa a você, eu continuo crendo nas promessas de Deus por meio da verdade. O apóstolo Paulo diz, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. É fácil esquecer de Deus em tempos de solidão. Você começa a olhar para tudo quanto é lado, procurando uma paisagem, você não quer ficar ali. Imagine pessoas andando no deserto, eles querem alimentos dos egípcios, eles querem voltar ao Nilo para pegar peixe, eles querem ver árvores, mas tudo que Deus lhes dá é areia. Tudo que Deus está dando a você agora é um período terrível, é um período duro, e você tem que enfrentá-lo. Mesmo aquele povo tendo visto muitos sinais, e disseram no início, nós cantamos, nós cremos, eles não creram nada, mudaram de ideia no meio do caminho. E há muitos que estão mudando de ideia, e há outros que estão aqui, que já não creem mais como criam antes. Crer em Deus é importante, mas a sua obediência a Ele prova o quanto Ele é importante para você. Bastar dizer que eu creio e não obedecer é nada. Por quê? A crença sem a obediência desvanece. Por isso, por fim, cuidado ao seguirmos milagres, pois poderemos deixar de lado a vontade de Deus e conhecermos quem realmente Ele é. Nunca se ouviu na história que milhares de pessoas juntas viram com seus próprios olhos tantos milagres. E como eles mesmos se tornaram descrentes. E descontentes. E eu chego a afirmar, como há pessoas descontentes dentro da igreja em nossos dias. Por quê? Perderam o primeiro amor. E não esboçam sequer qualquer sacrifício ao Deus Todo-Poderoso que é vivo eternamente. Não são capazes de oferecer nada a mais do que oferecem. Porque primeiro amor não é pular. Primeiro amor é a disposição para o sacrifício. É a disposição para a morte do eu, a fim de que a glória de Deus se manifeste. Você fala para alguém que está se perdendo, está se acabando, e você diz, eu sei de alguém que pode te orientar, te ajudar, mudar a sua vida, fazer você diferente. Eu não prometo nada a você, mas se você ouvir o que ele tem para dizer e obedecer, a sua vida vai mudar. Como é que você pode dizer palavras como essa se você não morrer para si mesmo?
Não existe outra resposta a não ser: você está praticando o primeiro amor. Você está dando esperança a quem não a tem. Infelizmente, muitas pessoas permanecem na igreja enquanto recebem o que querem. Se sentem felizes e animadas. Mas quando são provadas, essas provações revelam os verdadeiros motivos de seus corações. Elas não amam a Deus, elas amam o que Ele pode dar. Por isso eles são mesquinhos, avarentos, cheios de egoísmo. Como eu disse no início, Deus está colocando a sua igreja em um tempo difícil. E os nossos líderes e pregadores deveriam conhecer muito bem os sinais dos tempos. Jesus disse: vocês olham para o céu e não sabem dizer se vai chover ou se vai fazer seca. Se vocês não conhecem nem o clima de vocês, por tantos anos de observação, vocês não conseguem entender nada do que Deus está querendo fazer. E vocês nem se importam com isso. Vocês só se preocupam em namorar, casar, beber, comer, viver. Vocês não observam que tudo isso está acabando. Vocês não observam que vocês não podem mais ficar brincando. Vocês ficam dentro de uma igreja ouvindo pessoas que estão se satisfazendo, pregando o que eles querem. Você não presta atenção, eles não falam o que eu quero e você se diverte com isso. Deus está dizendo: chega! Eu não quero perder vocês. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Disse Isaías, e replicou Jesus da mesma maneira. Povo que só quer ver sinais e milagres, não consegue crer com o coração. E não consegue confessar com a própria boca de que Jesus é o Senhor. Porque eles apenas creem no que vem e no que recebem. Não é à toa que hoje dentro da igreja está uma ideia: quanto mais coisas materiais você tem, é porque você é espiritual. Isso é uma mentira diabólica. E estes perversos que plantaram isto e que pregam prosperidade financeira. Você já viu o que Jesus disse? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Vocês que são ricos deveriam prestar atenção no que ele disse e viver com misericórdia e respeito a Deus, porque Deus deu a você riqueza e você precisa aprender a conviver com ela. Mas se um rico encontra dificuldades para entrar no reino de Deus, por que eu deveria insistir para você ficar rico? Para te atrapalhar? Os meus limites chegam a este ponto. Ouçam a voz do Senhor e o obedeçam, e o Senhor os abençoará.
Buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Um exemplo do que estou falando está numa passagem de Jesus. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Milagre não é para satisfazer a pessoa, é para entender a mente de Deus. O fato de você receber algum milagre, uma cura, não prova que você é um homem e uma mulher de fé. O que prova que você é uma mulher ou um homem de fé é a sua obediência e a sua confiança na providência divina. Jesus disse: vocês não entendem a razão dos milagres. Milagre não é um fim em si mesmo. E não é um produto de satisfação a qualquer pessoa. Milagres são realizados por Deus para dar um rumo de direção a uma vida, a fim de que essa pessoa aprenda a focar corretamente, a enxergar corretamente. Jesus está dizendo para aquelas pessoas: vocês não vieram atrás de mim porque eu sou o Messias. Vocês não estão enxergando nada. Vocês vieram aqui só porque encheram a pança. Vocês não estão nesta igreja, diria um homem de Deus, porque vocês sabem que aqui se ensina a verdade. Ensina vocês a respeitar a Deus. Vocês estão aqui porque acham que estando aqui Deus vai aliviar sua barra. Vocês não estão entendendo nada. Vocês estão se perdendo. Basta alguém falar uns 40 minutos a mais e você não suporta nada. Vem esses oradores dizendo: você prega 20 minutos, porque se você passar de 1 hora o povo foge. Fuja! Você precisa aprender a depender do Espírito Santo de Deus. A amar a presença de Deus. Você precisa gostar do que Deus gosta. Você precisa buscar o amor de Deus, a presença dEle, o caráter dEle. Você não pode mais viver como está vivendo. Enfim, Jesus não é o produto de 1000 utilidades, mas tem se transformado em um produto de mercado. E pastores estão ficando milionários. A minha esperança é que tomemos uma posição firme de fé. Queremos servir a Deus porque o amamos. E não por interesses pessoais. Queremos crescer, ser preparados por Deus e sermos comprometidos com Ele e com os seus planos. Queremos aprender a estar contente com o que Ele nos dá.
queremos enfrentar os desertos, terminar a carreira, guardar a fé e descansar eternamente nos braços do Pai pela eternidade. Deus nos abençoe. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em